Oi, pessoal, como é que vocês estão? Muito bem. Hoje a gente vai fazer uma brevíssima introdução a um texto de Jean-Jacques Rousseau, chamado Do Contrato Social, talvez o texto mais conhecido, mais clássico desse autor, né? E eu já vou aproveitar, antes de mais, para fazer um comentário a respeito das edições que temos disponíveis, tá? Eu acho que a edição mais com melhor custo-benefício que vocês podem comprar, enfim, acessar com maior facilidade, ao mesmo tempo com um custo comparativamente mais baixo, talvez seja essa da Penguin, né, e dessa junção entre a Penguin e a Companhia das Letras. Tá? É uma excelente tradução, tem uma introdução muito boa do Maurice Cranston, a qual, eventualmente, mais à frente no nossa conversa sobre o Rousseau, eu devo voltar. Tem alguns pontos ali que são realmente interessantes, a gente pode desenvolver, tá? Então vou me valer do Cranston como um dos comentadores que a gente puxa para falar sobre Rousseau. E, adicionalmente, quem quiser ir um pouco mais além na conversa do Rousseau, que acaba sendo, né, talvez um dos contratualistas mais famosos, mesmo porque foi um dos mais próximos de nós historicamente, talvez valha a pena dar uma olhada numa igualmente excelente tradução, é o mesmo tradutor, inclusive, Eduardo Brandão, que traduziu outros textos, Foucault, etc., esse livro aqui também da Penguin, né, publicado por ela, chamado A Origem da Desigualdade entre os Homens. Tá? Mais à frente, eu vou acabar falando um pouco desse texto, não particularmente hoje, mas eu acredito que na aula que vem, quando a gente for descer um pouco as minúcias de como é que Rousseau configura o que ele chama de estado de natureza, estado de independência natural em que os homens se encontram, o estado de independência primitivo, ele muitas vezes usa essa expressão, esse texto vai se tornar importante no sentido de a gente comparar como é que o estado de natureza é retratado numa obra e em outra, por que é que o Rousseau faz de maneira aparentemente tão diferente, como é que a gente pode interpretar, né, aquilo que vulgarmente é conhecido, e talvez até mesmo erradamente é conhecido como o mito do bom selvagem, como se em Rousseau a gente encontrasse uma espécie de contraposição óbvia ao Thomas Hobbes, né, de quem nós lemos o De Cive, e trabalhamos assim um pouco mais por cima alguns elementos do Leviatã, na sua ideia de que o homem seria o lobo do homem, e da onde se retira erradamente, mais uma vez, que o homem seria, por constituição natural, moralmente iníquo, né, injusto, mau, etc. A gente vê que isso não era exatamente uma verdade em Rousseau, desculpa, em Hobbes, embora Hobbes fosse sim um autor que baseia toda a possibilidade de se pensar politicamente numa tendência de leitura antropológica, né, que a gente chamava de pessimista. Pessimista no sentido de que ele trabalha com um individualismo que é meio atomístico, né, quer dizer, o indivíduo está ali completamente isolado, perfeitamente dado, integralmente formado do ponto de vista das suas utilidades, dos seus anseios, da sua mecânica racional, calculadora, etc, etc. E esse indivíduo também está completamente formado a partir do ponto de vista dos seus interesses. E são esses interesses, esse móvel do desejo, né, que vai aparecer no Hobbes, que move toda a engrenagem da física política que vai se desenvolver no De Cive, numa obra talvez menos acabada, e depois na sua grande obra de síntese, né, que é o Leviatã. E com Rousseau a gente padece de alguns males que são semelhantes, né? Da mesma maneira que em Hobbes a gente encontra essa vulgarização enganosa a respeito de o homem ser o lobo do homem, logo moralmente mal, a gente viu que só existe uma moralidade de caráter natural, né? De se desejar aquilo que provoca prazer e de tentar repelir aquilo que causa dor ou a descompensação da relação dos membros com o seu corpo, da constituição física do indivíduo. E Rousseau a gente tem como que o movimento reverso disso, né? Porque em Rousseau,
o tal mito do bom selvagem vai nos pintar uma espécie de visão supostamente otimista da humanidade, pela qual o homem é bom por constituição natural. Isso faz com que a gente pense isso em termos morais, né? Ainda que automaticamente, né? Por mais que Rousseau não tenha dito isso exatamente. E mais, né? Não apenas o homem é bom, mas a sociedade o corrompe, ou a sociabilidade o corrompe. De fato, o Rousseau escreve essa frase. Né? Ele escreve essa frase na origem da desigualdade entre os homens, mas a gente vai conseguir compreender que, na verdade, não é exatamente disso que se trata. Né? Mas a gente vai... São cenas do próximo capítulo. É muito mais uma mobilização para vocês entenderem, né? Que a gente está tratando de um autor, Rousseau, que, efetivamente, se coloca nessa longa linhagem que a gente vem tentando delinear, né? E a gente posicionava inicialmente Hobbes, em meados do século XVII. Nós línhamos agora há pouco, né, abandonamos essa leitura na aula passada, o Locke, né, o John Locke, de os dois tratados sobre o governo, e a gente se dedicava com muito mais ênfase ao segundo tratado. Então aí a gente está diante de uma obra que já é do fim do século XVII, 1689, pré-revoluções burguesas, etc, etc, etc. E nós vamos encontrar, na nossa linha do tempo, né, na nossa cronologia dos contratualistas, os assim chamados contratualistas, com todas as suas diferenças, né, e nuances que a gente vem tentando estabelecer ao longo desse arco de autores e de obras, a gente se defronta finalmente com o do contrato social. Com um livro que finalmente não vai se chamar Dois Tratados sobre o Governo, não vai se chamar Do Cidadão ou então O Leviatã, mas vai enfocar sobremaneira, inclusive no próprio título da obra, né, aquele que é o elemento que, de certa maneira, permitiria que nós reencontrássemos uma certa liberdade natural no seio da sociedade civil, armada de acordo com uma república, né, arranjada de acordo com uma forma republicana de governo. Então, enquanto Hobbes tinha o caráter de enfatizar a necessária presença do Estado na constituição da sociedade civil, quer dizer, sem o Estado só existe o pré-social, existe uma massa confusa, multitudinária, dispersa, potencialmente violenta, né, de indivíduos que, enfim, na busca cega pelos seus próprios apetites, desejos e utilidades, acabam se conflagrando uns contra os outros, podem acabar se conflagrando uns contra os outros, né? Não é que isso aconteça em todo caso, nem seja uma condição necessária. Em Locke, a gente via os dois tratados sobre o governo e a tentativa de impor a essa condição de autoridade determinados mecanismos de limitação racional e natural, ou seja, o direito de propriedade funcionava aí como uma espécie de conteúdo interno da razão de governo, limitadora da maneira como o governo pode tratar com os súditos ou com os cidadãos, né? Ou seja, a própria ideia de um governo fiduciário vai surgir no âmbito do Locke nesse sentido. Quer dizer, quem é o governo, né? É uma estrutura superior aos súditos que serve como uma espécie de extensão para regular os eventuais embates que existam entre esses súditos, as eventuais controvérsias que possam nascer entre eles, não no sentido de superar a lei natural, mas de lhe dar maior nível de garantia, de segurança, de validade, de eficácia. Então, o Estado surge aí como uma espécie de instrumento do seu justnaturalismo. E com Rousseau, e você começa a perceber, né, que de Hobbes a Locke a gente tem uma espécie de ganho qualitativo do ponto de vista da evolução da própria noção de Estado de Direito. A gente passa de uma monarquia de caráter mais autoritário à prefiguração de uma monarquia de caráter constitucional e, portanto, que encontra algum tipo de limitação na própria razão de ser do Estado, né, que também acontece com Hobbes, mas de outra maneira, né, que é simplesmente a segurança. E aí um tirano realmente pode dar segurança, né, não é problema. Mas com Locke não, existe um conteúdo do direito de propriedade, que é vida, saúde, liberdade e bens, né, que deveriam ser, na visão dele, especialmente tutelados por essa configuração do governo civil. O governo civil que atentasse contra o conteúdo do direito natural
cuja segurança lhe havia sido confiada, se tornava imediatamente uma estrutura que fazia guerra a um povo, que, portanto, suscitaria o direito de resistência, que foi o tema da nossa última aula sobre Locke. E o que o Rousseau adiciona em toda essa cadeia? Né? Se a gente quiser forçar um pouco a mão e dizer que talvez estejamos diante de uma linha evolutiva do Estado moderno e da própria concepção de Estado de Direito. O que ele adiciona aí é, por meio de uma retomada de um paradoxo que está presente no robismo, ele adiciona a forma republicana de governo. Que paradoxo do robismo seria esse? É que Hobbes parece dizer com todas as letras, né, coisa que Locke não dirá, mas Hobbes diz com todas as letras, vocês, cidadãos, precisam escolher. Vocês, membros da sociedade civil, pessoas comuns, particulares, súditos, têm que escolher. Vocês querem ter segurança ou vocês querem ter liberdade? As duas coisas não dá para ter. Claro, dizer isso, vamos abrir aqui um parêntese, implica reconhecer que o conceito de liberdade do robismo é um conceito de liberdade natural. É um conceito de liberdade praticamente mecânico, né? É a falta de qualquer tipo de barreira, de oposição ou de óbice à nossa capacidade de estender a potência do nosso corpo até os seus últimos limites para conseguir alcançar aquilo que nos dá prazer e repelir aquilo que nos causa desprazer, dor ou ameaça de desconfiguração do nosso ser, da nossa individualidade. Já por outro lado, o Rousseau vai ter a genialidade de, mais de um século depois de essa tradição assim dita contratualista ter sido inventada, de ela ter caído no gosto da intelectualidade europeia, de ela ser brandida lá e cá, com seus vários e repetitivos conceitos, com várias nuances e de maneiras diferentes por cada um dos autores que vão organizar esse plexo conceitual, entendendo por liberdade, ora uma coisa, ora outra, por segurança, ora uma coisa, ora outra, por propriedade, ora uma fundamentação, outra fundamentação, e por aí afora. Quer dizer, o vocabulário permanece aparentemente homogêneo, mas os conceitos que estão por debaixo desse vocabulário são completamente distintos entre si, de modo que é uma grande violência falar, né? Os contratualistas disseram que, né? Os contratualistas como tais não existem, né? O que existe é um certo vocabulário contratualista, com conceitos muito diferentes uns dos outros, que vão sendo modelados, né, modulados por cada uma dessas doutrinas propriamente políticas, né? Quer dizer, mais autoritárias, mais liberais ou mais republicanas, como a gente vai encontrar no Rousseau. E aí, como é que Rousseau pega essa questão? Ele diz, mas peraí, isso é uma falsa opção. Eu não tenho que escolher entre ser livre e ser governado. Eu não tenho que escolher entre ser livre e obter segurança. Na verdade, o desafio de todo e qualquer pensamento político é como transformar essas duas coisas em coisas que possam conviver juntas. Ou seja, como é que vai colocar essa questão? Como é que eu posso pensar num modo contratual, num pacto, no qual os homens entrem com tudo que têm, e dentro desse pacto social permaneçam tão livres quanto antes? Esse é o problema do Rousseau. E aí a questão da liberdade já não é mais a questão da liberdade natural, já não é mais a questão da liberdade, ou não é pensada, né, como a liberdade liberal, lockeana, mas passa a ser pensada como uma liberdade pela via do contrato social. Ou seja, uma liberdade que se exerce pela via do modo republicano de vida. Então, mais ou menos sobre isso que a gente vai falar, falando de Rousseau, falando do contrato social, enfocando sobremaneira esse livro, o Contrato Social, embora a gente vá fazer alguns, vai pegar algumas ideias, né, que estão aqui para justamente entender por que às vezes existem algumas falas que podem soar divergentes numa obra e noutra, né, mas existe uma razão para isso, a gente vai chegar a ela.
E o que eu queria apresentar para vocês hoje, deixa eu compartilhar a tela, é uma conversa introdutória que a gente prolonga nas próximas aulas, sobre os temas da solidão, da natureza e da liberdade, tal como eles aparecem especificamente nos primeiros tópicos do livro 1 do Contrato Social. No início do texto, o Rousseau faz uma advertência. Ele diz que esse pequeno tratado, chamado Contrato Social, ele era o resultado de uma obra mais extensa, que se chamava Princípios de Direito Político, né? Que havia sido escrita, mas ao mesmo tempo abandonada havia muito tempo. O que acaba acontecendo é que o Rousseau tinha essa ideia de escrever um livro, uma espécie de tratado político. Ele escreve, mas basicamente duas coisas acontecem. A primeira é ele não gosta muito do resultado final. Ele fica achando que ele demoraria mais ou menos mais 10 ou 15 anos para conseguir terminar aquilo, ele já estava numa idade relativamente avançada. Em 1762, né, quando o Contrato Social é publicado, o Rousseau já está com 50 anos, o que na metade final do século XVIII é uma idade relativamente avançada, né? E ele estava pensando assim, pô, estou no bico do corvo, né? Então como é que é? Eu vou terminar esse livro? Vai ficar um negócio gigantesco, eu preciso de mais 10 anos para terminar, talvez eu não os tenha, né? Isso é uma coisa que passa pela cabeça do Rousseau, os biógrafos narram. E o segundo problema estava justamente no fato de que esse é um período bastante perigoso para se escrever sobre política. E Rousseau sentia, inclusive, uma certa perseguição, né? Ainda que fosse na Genebra, né? Na qual ele nasceu, ele se sentia meio perseguido. Enfim, ele tinha essa ideia de que poderia ser um pouco perseguido se esse livro viesse a público tal como ele se encontrava. Então era um texto que era muito problemático, tanto do ponto de vista da sua conjuntura, seu contexto de aparecimento, de publicação, como também pelo fato de que o Rousseau não gostava da maneira como o texto estava organizado. O que ele faz, então? Ele pega aquele amontoado de ideias e resolve extrair uma obra mais justa, né, uma obra menos volumosa, dali de dentro. Quer dizer, parar e pensar, bom, mas o que realmente existe aqui de um amontoado de ideias? E o resto, ele diz, ele queima, né, ele joga fora, ele se desfaz do resto. E é assim que nasce o Contrato Social, ou Princípios do Direito Político, publicado em 1762. Qual que é o objeto desse texto? O objeto desse texto vai surgir já nas primeiras páginas. Tá? Nas palavras do próprio Rousseau, ele diz, com esse texto, a minha pretensão é investigar se, então a gente está diante aqui de uma hipótese, né? Se pode haver na ordem civil alguma regra de administração que seja legítima e segura, que considere os homens tais como eles são, ou seja, isso já antecipa para nós que alguma discussão sobre a natureza humana, o seu estágio originário ou primitivo deve aparecer, e, por outro lado, que considere as leis tais como elas podem ser. Então não se trata de falar sobre as leis como elas são, mas como elas poderiam ser. E isso aqui já antecipa um outro horizonte em que essa obra vai se desdobrar. Porque se vamos falar dos homens tais como eles são, quer dizer que toda a conversa vai ser calcada numa certa compreensão da natureza humana. Que ela seja verdadeira ou não, disputável ou não do ponto de vista dos seus princípios, aí uma questão, né? Vamos partir de uma certa antropologia, de uma certa noção de humano, mais uma vez, né? Só para surpreendê-los, né? A gente não viu o Hobbes fazendo a mesma coisa e o Locke fazendo exatamente igual, né? Partindo exatamente do mesmo ponto de partida, com premissas completamente diferentes. E, por outro lado, falar sobre as leis tais como elas poderiam ser, significa, em boa verdade, descortinar um horizonte de desenvolvimento da obra que nos faz pensar que essa obra talvez tenha uma pegada, tenha uma tendência normativa. Ou seja,
eu não vou falar sobre o mundo político tal como ele é, eu não vou falar do contrato social que nós temos, eu vou falar do contrato social tal como ele deveria ser. Percebe? É isso que eu quero dizer com uma pegada normativa. E a bem da verdade, gente, essa é a diferença fundamental que a gente vai ver perpassar o texto sobre a origem social das desigualdades entre os homens e o contrato social. Enquanto o contrato social é um texto normativo, que fala do contrato social tal como ele deveria ser, a origem da desigualdade entre os homens é aquele texto dedicado a falar do contrato social que nós temos, né, que Rousseau tinha no século XVIII, em meados do século XVIII, e porque ele é iníquo, injusto e é a origem das desigualdades. Texto importante, do qual, entre outros, Marx mais tarde vai beber, que é um autor que a gente vai ler um pouquinho adiante, né, na sequência, inclusive. Mas o contrato social acaba sendo importante para outros autores, né? Enquanto a origem da desigualdade entre os homens vai ser importante para Marx, por exemplo, do contrato social vai ser extremamente importante para dois filósofos igualmente relevantes, né? Por um lado, para Kant, em que, no seu texto sobre a metafísica dos costumes, o problema da liberdade, tal como Rousseau colocou, vai ser uma das grandes tendências de desenvolvimento de uma filosofia do direito, de uma filosofia do Estado, tá? E a gente, lamentavelmente, acaba não lendo Kant nesse curso. E, por outro lado, eu espero que vocês leiam isso em filosofia do direito. E, por outro lado, um filósofo da justiça contemporâneo, já falecido, infelizmente, que foi John Rawls, né? Inclusive Rawls, que eu já citei a vocês como um comentador possível de algumas das obras que a gente lê, a partir daquele texto Conferência sobre a História da Filosofia Política. Então, o contrato social vai servir como uma espécie de modelo cognitivo, de um modelo problemático, tanto para Kant quanto para John Rawls, desenvolverem cada um a sua maneira, né? Claro que Kant também vai ser uma influência de Rawls mais tarde, né? O Rawls é um autor do século XX, Kant muito antes, e, enfim, a gente está exatamente aqui, né, nesse ponto de entroncamento entre uma filosofia iluminista por vir, Kant, uma filosofia da justiça, né, que pensa a justiça como equidade, Rawls, e, por outro lado, uma visibilidade do fato de que nós estamos diante de um pacto social iníquo e que precisamos remodelá-lo. No caso de Marx, não é uma remodelação, não é uma reforma, né, é uma revolução, tá certo? Então é aí que estamos. Isso como mapa, né, para a gente poder situar um pouco do que é que estamos falando exatamente. Ou seja, com essa ideia de investigar se pode haver alguma regra de administração legítima que considere os homens como eles são e as leis como eles poderiam ser, Rousseau dá para nós um outro ingrediente. Ele diz, além disso, eu gostaria de, por meio dessa reflexão, aliar o que o interesse prescreve àquilo que o direito permite. Ou seja, o que ele está nos dizendo? Que essa obra, o contrato social, deve ser considerada uma obra que procura sintetizar, por um lado, utilidade, aquilo que o interesse prescreve, e por outro, aquilo que o direito permite no seu sentido mais abrangente, né, da expressão. Critérios de justiça, que é exatamente a mesma coisa que o Rawls, no século XX, vai procurar. Né, quais deveriam ser os princípios de justiça que uma sociedade qualquer, a partir de alguns critérios que ele vai predispor, né, como critérios cognitivos básicos, poderia gerar. Né? Quais seriam esses princípios de justiça? E aí ele vai trabalhar com dois princípios, que são os princípios da liberdade e da diferença. Né? Que, na verdade, de diferença tem muito pouco, na verdade ele remete a um problema de igualdade ou de distribuição mais ou menos igual de bens de tipo social. E replicando um pouco o gesto que nós vimos no Maquiavel, né, um gesto de aparente humildade, quando trata de temas políticos, o Rousseau vai dizer, bom, por que eu estou me propondo a escrever sobre isso? Né? Que direito tenho eu de falar sobre o mundo político? Ora, diz ele, a minha legitimidade decorre do fato de justamente eu não ser príncipe e não ser legislador. Se eu fosse, porventura, eu me calaria e faria o que tem que ser feito. Como eu não sou nem príncipe nem legislador, só me resta falar. Né? Só me resta escrever esse texto. Mas tem mais um ponto aí. A minha legitimidade também decorre
do dever que eu sinto de me instruir em política na medida em que eu sou um cidadão de Genebra, na medida em que eu posso votar, em que eu nasci cidadão, livre e membro de um corpo soberano. Logo, é isso que faz com que eu tenha o dever de me instruir em política, e uma vez que eu esteja instruído, que eu possa falar sobre o tema. E é já nas primeiras frases do contrato social que a gente se depara com o tema propriamente dito. Já na primeira frase, nós conseguimos antever o que poderíamos dizer que é uma contradição entre a liberdade natural, dado da independência primitiva em que os homens se encontram, na situação original, e a origem social das desigualdades e da dominação. Quer dizer, essa primeira frase é como uma frase que serve como uma passagem entre um texto e outro, né, em que a gente está saindo do contrato tal como ele existe, com todas as suas injustiças e iniquidades, e tentando passar para uma visão um pouco mais normativa e positiva de como poderíamos reformar esse contrato, repensar esse contrato, refazê-lo, a fim de que ele se tornasse justo, né, de que se conciliasse aquilo que é útil com aquilo que é justo, que se fizesse uma síntese dessas duas coisas. E essa frase diz basicamente o seguinte, uma frase absolutamente célebre, né? O homem nasceu livre, então a liberdade aparece aqui como uma condição originária, e a gente vai trabalhar com isso melhor na próxima aula, e em toda parte ele vive acorrentado, em toda parte ele vive agrilhoado, né? Deitaram-se-lhe grilhões, é isso que diz Rousseau. E esta é uma das contradições mais profundas que atravessam essa obra. Como é que nós podemos viver numa sociedade em que vivemos livres, em que nascemos livres, mas somos levados a, por todo lado, vivermos acorrentados. Quer dizer, o que será que deu errado? Que mau pacto foi esse que acabamos por fazer, que nos conduziu de uma situação de liberdade natural para uma situação de nos vermos agrilhoados por todos os lados? Só que o Rousseau ele não está muito preocupado com entender como é que essa mudança se deu. Ele diz, eu não sei, eu ignoro. Eu não vou nem ficar aqui especulando a respeito dessa passagem. Mas eu sou capaz de responder uma outra questão. Não como é que ela se deu, mas o que a tornou legítima. Ou seja, como é que a gente pode pegar um pacto iníquo e aceitar que ele se reproduza. A ordem social, diz ele, constitui um direito sagrado que serve de fundamento a todos os demais direitos, ou seja, o pacto está na origem de todos os demais direitos, mas precisamos entender o seguinte: toda e qualquer sociedade que tenhamos diante dos olhos não proveio da natureza, proveio sim das convenções. Então, se nós quisermos reformar a nossa sociedade porque a acreditamos injusta, é com base numa repactuação que devemos fazê-lo. É reformando o pacto e não imaginando que se possa mudar a natureza humana. Entende como é que isso remete àquela frase original, né? Segundo a qual eu quero investigar se pode haver na ordem civil uma regra de administração de seres humanos que considere os homens como eles são, porque isso não dá para mudar, mas que considere as leis tais como elas devem ser. Bom, como em todo contratualista, ou quase todo contratualista, um dos temas mais recorrentes é o tema das primeiras sociedades, ou das sociedades mais originárias. Mas mais ou menos 150 anos depois que essa conversa começa, quase 200 anos depois que essa conversa sobre o contratualismo começa, tem muita coisa escrita a respeito disso. E o Rousseau vai fazer uma espécie de procedimento de limpeza de terreno. Então ele começa por uma ideia muito clássica, que se você for se lembrar, ela já está lá na Política de Aristóteles. Ele começa, portanto, por essa categoria família. Dizendo, é isso, né? No nosso imaginário, a família é a mais antiga sociedade natural e, na verdade, a única sociedade natural, tal como Aristóteles diz. É uma sociedade entre pais e filhos que tem uma duração natural determinada. Essa sociedade, chamada família, dura enquanto durar a necessidade
dos pais de alimentar os filhos, né? Ou melhor, a necessidade dos filhos de serem alimentados pelos pais, e a obrigação, portanto, correlata dos pais de alimentar os filhos. Na medida em que os filhos alcançam a maioridade, essa necessidade de alimentar cessa, e esse vínculo natural que ligava pais e filhos, então, se dissolve. E, como consequência, todos os elementos que até então perfaziam esse núcleo familiar se tornam reciprocamente independentes, ou seja, livres uns dos outros, ou melhor, livres em relação uns aos outros. Alguém poderia dizer, mas professor, eu conheço pessoas que já têm 48 anos de idade e continuam morando com seus pais. Tudo bem, é um fenômeno cada vez mais constante e repetitivo, né? Cada vez mais comum. O que Rousseau dirá é, bom, essas pessoas são livres, tá? Porque, evidentemente, alguém com 48 anos de idade já não tem mais necessidade de ser alimentado pelo pai ou pela mãe, né? Se essas pessoas continuam unidas após a dissolução desse vínculo, quer dizer que existe aí um vínculo de outra natureza, que não está dado pela necessidade natural, mas sim pelo entendimento entre essas pessoas. Portanto, por convenção. Essa liberdade convencional, ou melhor, essa liberdade de viver junto de acordo com um pacto ou com uma convenção, decorre da natureza humana, está calcada na natureza humana. A sua primeira lei é de que cada indivíduo deve incumbir-se por zelar da sua própria conservação. Quando cada um de nós chega à idade da razão, a tão famosa maioridade, torna-se juiz não apenas dos fins, né, o que é conservar-se, mas principalmente dos meios que julgar adequado para prover a própria conservação. Existe uma tradição presente em boa parte da filosofia política ocidental. E essa tradição concebe a família como uma espécie de modelo elementar, ou como arquétipo, né, da sociedade política. A gente via mesmo o próprio Aristóteles na política investigando essa ideia, né, e se perguntando se os modelos de autoridade que existiam na família poderiam ser os mesmos replicáveis dentro da cidade. A gente lembra que ele chega à conclusão de que não, né, de que são modelos diferentes. Uma coisa é o governo do despotés na casa, sobre elementos que devem ser governados, dominados, né, escravos, bens móveis, mulheres, crianças, etc. Todo mundo tem que ser governado. E outro modelo de autoridade deveria ser aquele de homens livres em relação a homens livres, né, o governo de homens livres versus o governo que poderia ser modelado nos escravos, né, o governo de elementos subalternos. Então, é exatamente com essa tradição que tem início em Aristóteles que Rousseau está dialogando. Ele diz, bom, embora isso seja uma tradição da filosofia política ocidental, que considera a família como modelo da sociedade política, o fato é que todos nascem livres e iguais. Mas partir da premissa de que a família esteja na origem faz com que nós pensemos que essas pessoas, embora nascidas livres e iguais, ficam com as suas liberdades alienadas de maneira temporária, na medida em que isso se afigura útil, né? Ninguém há de acreditar, né, que uma criança vai nascer e o pai ou a mãe vão colocá-la para fora de casa, né, com tão tenra idade, e dizer, bom, é isso, meu filho, minha filha, a vida, o mundo é cão, se vira, né? Não, existe uma necessidade, uma utilidade para a própria criança de permanecer no seio familiar, ser alimentada, ter suas necessidades supridas, até que ela possa suprir as próprias necessidades. Esse é o argumento natural. Rousseau vai criticar o Hugo Grotius, um autor que nós não lemos, mas que vai comparecer aqui em alguns momentos críticos da obra do Rousseau, que nega, que nem, porque o Grotius nega que nem todo o poder humano foi estabelecido em benefício dos que são governados, né? Isso talvez já te lembre de um argumento que aparece na República de Platão, na boca de Trasímaco, o sofista que fala sobre a relação do pastor e das ovelhas, né, de como é que os pastores de rebanhos governam
as ovelhas. E ele diz, né, bom, o pastor, então, não cria ovelhas simplesmente para devorá-las, né? Tem essa razão cínica aí dos sofistas, que o Platão tenta, ao mesmo tempo, pintar para nós, né, configurar para nós e criticar. Né? Já o Grotius, dizendo praticamente a mesma coisa que Trasímaco, está dizendo em outras palavras o seguinte: o poder humano ele não está estabelecido com base no consentimento ou num pacto. Ele está estabelecido a partir do fato e do fato do mais forte. Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem razão. Estabelecer aquilo que é direito por meio do fato, diz Rousseau, nada mais é do que o mecanismo mais servil e mais útil aos tiranos. Então, aqui a gente já tem uma outra ponta, né, que está solta desde o começo. Dizer a vocês que o contrato social vai ser um texto com uma característica normativa, de reforma do pacto social e, portanto, de reforma social a partir da modificação do pacto. Portanto, é um texto crítico nesse aspecto, de crítica normativa, que diz, bom, as coisas como são não podem ser, como é que elas deveriam ser neste caso? Então, se há uma crítica feita na origem da desigualdade entre os homens, existe uma proposta crítica feita no contrato social e é assim que essa obra poderia ser lida. E ele já está dizendo, muito cuidado com aqueles que vêm com argumentos segundo os quais aquilo que deve ser deveria ser estabelecido com base naquilo que é. Porque aqueles que estabelecem o direito, o dever ser com base nos fatos, estão utilizando os métodos mais favoráveis aos tiranos. Segundo ponto. Ele também vai criticar o Hobbes e o seu pessimismo antropológico. Ele diz, o Hobbes tende a ver a espécie humana dividida em rebanhos de gado, cada um com seu chefe, que apenas o preserva para, no fim do dia, devorá-lo. Se a gente levar essa tradição que remonta a Philon e aos sofistas a sério, nós vamos admitir necessariamente, então, respondendo a uma pergunta, né, que é platônica, que está lá no Político, do Platão, que o pastor possui uma natureza superior à do rebanho. É como se o pastor fosse uma espécie de super gado, né? Super rebanho. E que o mesmo que ocorre com os pastores de ovelhas, de gado, enfim, acontece com os pastores de homens. Aqueles que governam possuem uma natureza mais elevada, superior, transcendente, face aos governados. E das duas, uma, diz o Rousseau. A gente chega a duas conclusões que são inaceitáveis. Ora, isso faz do povo um bando de animais, ora, isso faz de seus governantes verdadeiros deuses. E não me parece nem que o povo seja um bando de animais, nem que os governantes sejam deuses, nem lá nem cá. Aristóteles, antes de todos, havia negado que os homens fossem iguais por natureza. Da onde remonta essa ideia, né, de... Quem é que afirmou, talvez pela primeira vez, que existia uma diferença de natureza aqui? Foi justamente Aristóteles na Política. Ao afirmar que certos homens haviam nascido para dominar e outros para serem dominados. Alguns homens haviam nascido para o governo e outros para a escravidão. Mas há aqui, diz Rousseau, um erro nessa afirmação de Aristóteles. Aristóteles, quando o diz, acaba por tomar o efeito pela causa. Ele se esquece, diz Rousseau, que todo homem que nasce na escravidão só nasce na escravidão, ou seja, numa condição de escravidão, porque nasceu para a escravidão, quer dizer. Os escravos só vêm a ser não por natureza, mas por efeito de uma configuração ou de uma situação dentro da qual eles nascem em primeiro lugar e que é tomada como natural. Então, se Aristóteles podia fazer uma defesa, né, que a gente considera anacrônica, da escravidão por natureza, de bases naturais para a escravidão, o Rousseau diz, não tem nada de natureza nisso. A gente acredita
que há escravos por natureza, porque pela primeira vez houve escravos contra a natureza. A força fez os primeiros escravos e a sua covardia, diz ele, os perpetuou. E aqui é um tema interessante, que a gente começa a tocar, né? Um tema que a gente vai revisitar em outras bases quando trabalharmos com o discurso sobre a servidão voluntária de Etienne Le Boétie. Rousseau escreve uma coisa que parece ecoar esse conceito problemático, né, desafiador de servidão voluntária. Ele diz: quando os escravos são feitos escravos, né, são escravizados, eles perdem tudo em seus grilhões, perdem até mesmo a vontade de sair deles. Eles passam a gostar de sua servidão. Então esse é um dos grandes enigmas da política, que vai ser retomado por dois autores mais excêntricos, eu diria, mas ainda assim extremamente importantes na teoria política, que são Lavoisier e Spinoza. Autores que vão perguntar de alguma maneira por que os homens lutam pela sua servidão como se tratasse da sua salvação. Essa é uma frase de Spinoza, né? Mas Lavoisier vai fazer a mesma pergunta. O que é que explica que nós encontremos pessoas que são servas e que são servas querendo, desejando ativamente sê-lo? E por fim, né, aqui esse capítulo é praticamente Rousseau atirando contra todos, né? Ele ainda ironiza a tradição bastante antiga da teologia política de fundar o poder do Estado no poder paterno dos primeiros varões e de fundar isso, em última análise, na tradição adâmica em Deus. A gente já viu uma belíssima crítica do Locke a isso. E o Rousseau toma aqui uma outra via de crítica. Ele diz: bom, Adão foi tão soberano no mundo quanto Robinson Crusoe foi soberano em sua ilha. O que ele está querendo dizer com isso? Que existe efetivamente um dado de liberdade natural. Tá? Mas ele não está dado por nenhuma soberania que teria uma origem divina. Ele está dado por uma condição situacional de um estado primitivo, de um estado mais originário. A gente até poderia, ao invés de falar de estado, dizer estágio, porque tem uma espécie de etapismo aqui, né? A gente vai passando, vai complicando os estágios. E aquilo que existe de original na liberdade, na verdade, é o fato de que esses homens se encontram sozinhos. Quer dizer, Adão é soberano do mundo? Claro que é. Por quê? Porque é Adão sem Eva no paraíso, né? Não tem mais ninguém, é só ele. Então, o que está dado? Que ele é livre. O que é que significa ser livre? Significa obedecer exclusivamente às leis que você formula para você. Porque você é livre por natureza? Não, porque por natureza você está só. Então você não é exatamente livre. Você é independente. Você não depende de ninguém e não responde a ninguém. E, aliás, não pode ofender a ninguém praticamente, porque não tem ninguém que você possa ofender. A condição original, e prometo a vocês, a gente desenvolve isso melhor na próxima aula, mas essa vai ser a condição original, tal como retratada no contrato social, é uma condição de solidão. É daí que advém a nossa liberdade. A nossa liberdade é natural nos termos da solidão primitiva. E por solidão, né, não entenda, por favor, uma condição na qual os indivíduos estão completamente dispersos, separados, atomizados, cada um na sua, com nada em comum. Essa relação de essa característica da independência natural, em boa verdade, ela está dada por Rousseau pelo fato de que os homens podem ter, sim, no estado de natureza, certos contatos uns com os outros. Só que esses contatos não são suficientemente constantes a ponto de configurarem relações. Eles são contatos um pouco alheios, um pouco aleatórios, pouco constantes, pouco consistentes, certo? O que faz com que esse estado de coisas possa ser caracterizado como um estado de independência e de solidão, portanto, de liberdade, porque no estado de solidão a gente faz aquilo que dá na telha, porque não há a quem responder, não há perante quem responder, não há quem
se sinta ofendido com o desenvolvimento livre da nossa solidão. Por isso essas duas figuras são interessantes, né? Adão sozinho no paraíso, mesmo antes de Eva, né? Ou então Robinson Crusoe na sua ilha, pelo menos até que ele encontre sexta-feira. Tá certo? E aqui a gente encontra uma outra linhagem de argumentação interessante. Vai bater forte no Grotius mais uma vez, né? Lembre-se que o Grotius estava aqui tentando fabricar o direito a partir do fato, que é o argumento, de novo, né? Esse texto inicial é uma espécie de limpeza de terreno, né? Mas é o argumento segundo o qual a fonte de legitimidade de qualquer poder é o direito do mais forte. Ou seja, aquele bom e velho argumento do Grotius, segundo o qual quem pode manda e obedece quem tem juízo. Então, a força é o argumento de legitimidade. A gente obedece à força porque a força é coerciva, né? Ela funciona. E o Rousseau se coloca a ponderar essa ideia, essa expressão em si mesma de direito do mais forte. O que significa falar em direito do mais forte? O que significa dizer que o mais forte deve ter direito por ser o mais forte? E o Rousseau chega à conclusão de que dizer que o mais forte deve governar porque é o mais forte, é disso que nasce o seu direito, é um argumento pobre, ele não basta. Ele não gera legitimidade em sentido político. A força, diz ele, não basta. Em algum momento, o mais forte talvez tenha tido que transformar essa força em direito. Porque a força consegue impor a obediência. Mas como é que pode impor, ou melhor, transformar isso em obrigação ou em dever em sentido moral? É esse aperfeiçoamento próprio dos estados que transforma a obediência cega e coagida em dever moral, em dever civil, que é a transformação que tem que ser explicada. Então, a força, diz o Rousseau, é um mero efeito físico, né? É um choque entre dois corpos e o mais denso leva à luta. Dela, portanto, por ser um mero efeito físico e, portanto, completamente amoral, não pode resultar qualquer efeito de moralidade. Não pode resultar qualquer efeito de transformar a obediência, a coação, a coerção da violência em dever. Então, ceder à força é um ato de necessidade, diz o Rousseau. Não é um ato de vontade. Como é que a necessidade poderia fundamentar um dever? Para que nós estejamos diante de um dever, exatamente como num contrato, as pessoas precisam se vincular por meio da sua vontade, precisam manifestar sua vontade e se vincular a uma obrigação recíproca. Daí porque lá em teoria do negócio jurídico ou da relação jurídica, você encontra, por exemplo, uma das causas, que se eu não me engano é de nulidade do negócio jurídico, a coerção física. Se alguém te ameaça de violência, coloca uma arma na sua cabeça e você assina um contrato se obrigando a qualquer coisa, por exemplo, a vender um bem a um preço vil, a fazer uma doação ou alguma coisa do gênero, evidentemente esse contrato não pode ter nenhuma validade jurídica porque não está baseado na vontade, está baseado na necessidade, que é a arma na sua cabeça. Certo? Então, é exatamente disso, trocando aqui em miúdos, né, contextualizando um pouco, de que Rousseau está falando. Então, como é que a violência pode ser fonte de um dever de caráter moral? Se a violência não está embasada na vontade, mas na necessidade, na sua coerção. Se esse direito existisse, esse tal direito do mais forte, diz Rousseau, se a força fundasse o direito, causa e efeito se inverteriam. Não é a força que é a causa do direito, é o direito que causa a possibilidade de usar a força, de usar a violência. Toda força, né, que superasse, então, uma força originária, inicial, herdaria o direito dessa primeira força. Se eu sou forte bastante para desobedecer e resistir a um castigo, a uma punição, então, segundo o direito do mais forte, eu tenho todo o direito de fazê-lo. É legítimo que eu faça. Então, vocês começam a perceber o seguinte, que na expressão direito do mais forte, direito não tem qualquer função. O mais forte impõe a sua vontade pelo puro e simples fato físico de ser o mais forte. Ele não ganha nenhum efeito de direito nem de moralidade pelo fato de impor pela violência o seu desejo.
Então, é que Rousseau ironiza. Obedecei a quem tem a força é um preceito tão bom quanto supérfluo. Né? Ninguém precisa te convencer que você tem que obedecer o mais forte, porque o mais forte é o mais forte. E talvez você leve a pior no embate com ele. Então, esse é um preceito ótimo e, ao mesmo tempo, completamente desnecessário. Todo mundo sabe. Né? É um preceito que, aliás, jamais vai ser violado, porque o mais forte impõe pela força. Então, segundo Rousseau, a força não funda o direito. E nós só temos a obrigação de obedecer a poderes que são legítimos, e não aqueles que estão fundados na força. E é assim que a gente reencontra a questão original do livro 1, que está expressa na abertura, que eu repriso. Pode haver na ordem civil alguma regra de administração legítima e segura que considere os homens tais como eles são e as leis tais como elas devem ser? Só que essa regra de administração tem que ser legítima. Então, encontramos a questão da legitimidade que continua em aberto. Existe um último argumento, né? Digamos um último canto do terreno para carpir. Que é o problema da escravidão. Rousseau diz o seguinte: bom, se a força não produz nenhum direito, então ninguém pode adquirir autoridade sobre o seu semelhante por meio da força. Isso significa que a única fonte de qualquer autoridade legítima vão ser, baseadas na vontade, as convenções, os pactos, os contratos que se entabulam de parte a parte. O Grossus, então, o Grossus era um gênio, né? Ele vai criar um paralelismo, vai sugerir um paralelismo entre a escravidão e a servidão dos súditos a um rei. Vai dizer basicamente o seguinte: bom, veja só, um homem que não tem meios próprios poderia, e é legítimo que ele o faça, alienar sua vontade a um outro homem e, por meio desse ato de alienação, que é um ato contratual, se tornar o seu escravo. Então, mais ou menos isso, né? Eu não tenho meios próprios para minha subsistência, só tenho minha capacidade de servir aos outros, o que modernamente a gente chama de trabalho livre. E então o que eu vou fazer? Para eu conseguir continuar sobrevivendo, vou entregar os meus préstimos a uma terceira pessoa e vou, por meio desse ato de alienação pessoal, eu estou me vendendo, né? Eu estou me trocando pela minha própria subsistência, eu vou me tornar o seu escravo. Se esse contrato de escravidão é válido, dos grossos, por que todo um povo não poderia fazer a mesma coisa em benefício de um rei? Leia-se. Por que um povo, perdão, não poderia alienar a sua totalidade a um rei e tornar-se súdito dele? É a pergunta do Grossus. E o Rousseau diz, bom, por uma questão muito simples. Esse paralelismo aqui é falso, meu amigo. Tá? Não dá para equiparar uma coisa a outra. Digamos que um homem realmente se escravize, que ele venda sua liberdade a uma outra pessoa. Por que ele faz isso? Pergunta-se o Rousseau. Ele faz isso por uma razão simples: sua subsistência. Ele quer que este outro que o adquire banque a sua subsistência. A pergunta que o Rousseau se faz é por que um povo faria a mesma coisa? Especialmente considerando que um rei e a sua corte não oferecem nenhum tipo de subsistência a seus súditos, pelo contrário. Os reis retiram a sua subsistência real da subsistência dos seus súditos, por meio de tributos. Portanto, você veja que negociação, diz o Rousseau. Para que um povo se entregasse à pessoa do rei, o negócio seria mais ou menos o seguinte: nós, pessoas do povo, súditos, nos entregamos ao rei, desde que, olha a condição, desde que você também, rei, se aproprie dos nossos bens. Pô, que negócio legal, né? Não tem nenhuma reciprocidade. Não tem nada em troca. Tem simplesmente uma alienação completa, total e ilógica. Então é isso que o Rousseau deixa claro. Ele diz, não tem nenhuma lógica nisso e não tem nenhum traço de convencionalidade. Isso não é um negócio, certo? Isso é simplesmente uma alienação irrestrita em prejuízo daquele que está se alienando. Alguém, o próprio Hobbes, por exemplo, né,
o, o Rousseau não nomeia, mas a gente pode imaginar que seja o Hobbes, poderia dizer que existe sim uma troca, porque afinal a gente se aliena a um súdito, mas o súdito dá uma coisa em troca que é a paz, a tranquilidade civil. E aí Rousseau diz, bom, mas vamos imaginar então que esse rei que nos assegura a paz e a tranquilidade seja efetivamente um tirano, seja um rei ambicioso, seja um homem de uma avidez insaciável. E se a opressão do poder que ele exerce trouxesse mais desolação a esses homens que se alienam do que as dissensões que porventura pudessem existir entre eles. Quer dizer, colocando em outras palavras, né? O que o Rousseau está dizendo aqui é o seguinte: e se por acaso viver num estado tirânico fosse realmente um mau negócio, a ponto de que talvez valesse a pena correr o risco do estado de natureza, por mais que seja um estado de intranquilidade social. Qual seria, continua Rousseau, o ganho dos súditos? O que eles ganham se a tranquilidade mesma, a segurança mesma, é uma das suas desgraças, é uma das suas misérias? E ele ironiza, né? O Rousseau tem esse traço. Nas masmorras também se vive muito tranquilo, quer dizer, você pode ver numa prisão, em absoluta tranquilidade, em absoluta garantia, em absoluta segurança, não há nada mais seguro do que uma masmorra. Então, assim, a segurança não pode ser um argumento absoluto para fundar essa troca. Aliás, continua o Rousseau, esse ato de entrega gratuita dos homens a um rei seria absurdo. Seria considerado, diz o Rousseau, um ato ilegítimo e nulo. Quem o faz não pode estar em sã consciência. E dizer que um povo faria como o faz Grotius é supor, palavras de Rousseau não minhas, um povo de loucos. E a loucura não pode ser fundamento para o direito. E não pode, porque renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem, né? A qualidade humana, a um traço elementar da natureza humana, aos próprios direitos e deveres que devem ser constituídos em nome da humanidade. Essa renúncia é incompatível com a natureza humana, porque retirar toda a liberdade da nossa vontade é, na verdade, retirar toda a capacidade que nós temos de agir como seres morais, que é aquilo que nos qualifica como tal, né, como seres humanos. Basta você lembrar daquela antiquíssima distinção logos e foné, que está na política de Aristóteles. Né? A moralidade é uma característica que vai definir a humanidade, junto com a sua razão, sua capacidade para a linguagem, sua capacidade para a decisão, para o pensamento que julga o conveniente e o nocivo, mas também a moral, né? Ou seja, o justo e o injusto. Grotius vai lançar uma segunda ideia, não contente, né? Ele vai dizer, bom, tem um outro fundamento, que inclusive vai ser repetido pelo Hobbes, se vocês bem se lembram. A guerra. A guerra poderia ser uma outra origem do pretenso direito de escravizar. Né? Eu posso, então, se convencionalmente eu não posso escravizar ninguém, diz Grotius, se eu o venço numa guerra, eu posso escravizar o meu inimigo uma vez vencido. E por que ele diz isso? Por uma lógica de quem pode o mais, pode o menos. Né? Quer dizer, numa guerra, nós teríamos o direito de matar os inimigos. Se nós simplesmente os prendemos e os escravizamos, estamos fazendo aqui uma troca que é legítima e proveitosa a todo mundo. Nós poderíamos, como se diz em bom português, né, nós poderíamos estar matando, né? Mas não, a gente só vai estar escravizando, diz o Grotius. Veja, no estado de natureza, diz o Rousseau, os homens se encontram num estado que ele vai chamar não de liberdade, mas de independência primitiva, de independência natural. Ou seja, aquilo que caracteriza os homens não é o fato de eles não terem contato nenhum uns com os outros, mas o fato de que esses contatos são, como está aqui na folha de aula, pouco recorrentes. Tá? E é isso que os transforma em pessoas que vivem sós, mas que não é por causa da sua solidão que se tornam inimigos naturais. Isso está baseado num pessimismo antropológico hobbesiano. Nós estamos sós. É mais ou menos como se a gente vivesse de maneira bem dispersa. Quer dizer, é difícil ter algum tipo de dificuldade entre pessoas bem dispersas, porque elas não estão tão próximas a ponto de os atritos
os conflitos surgirem. Então, essas pessoas não são inimigas naturais. Pelo contrário, está cada um fazendo o seu, dentro do seu espaço, e eventualmente entrando em contato com os outros. Os contatos podem ser positivos, podem ser negativos. Mas isso não faz de ninguém amigo de ninguém, nem inimigo de ninguém por natureza. São contatos, repito, pouco recorrentes. São contatos que caracterizam uma condição compartilhada de relativa solidão, portanto, de relativa tranquilidade. Ou seja, esses homens no estado de natureza estão sós. E solidão aqui significa não ter uma interação suficientemente constante, seja para constituir um estado de paz, seja para constituir um estado de guerra. Quer dizer, guerra e paz são coisas que só acontecem quando a gente tem aglomerados de seres humanos, pessoas que estão muito juntas umas das outras, se relacionando de maneira constante. O que dá origem à guerra, diz o Rousseau, não é a relação entre homens, mas são as relações reais. O que ele está querendo dizer com essa palavra? Relações entre seres humanos que envolvem coisas, que envolvem propriedades. Está vendo aqui da onde que vai sair Marx também? Né? Dessa crítica. No estado de natureza, o estado de guerra não pode nascer, porque não existe propriedade. No estado civil, ele também não pode nascer, porque se a gente tem um estado civil bem construído, tudo se encontra sob a autoridade das leis, e as leis definem o que é o meu, o que é o teu, de maneira clara. Perfeito? Então a guerra não é nem uma possibilidade, não é nenhum estado prévio à sociedade, como aparece em Hobbes, nem é um estado que pode nascer sob o estado civil. Rousseau vai mais além. Ele diz: combates entre particulares, rixas, que se você estiver escrevendo aí no seu caderno é com X, duelos, não constituem um estado de coisas. Porque são combates entre particulares. Locke meio que está dizendo isso também, né? O estado de guerra, ele chama de estado de guerra, né? O estado de guerra é uma coisa intersubjetiva. Não é um estágio, não é um estado de coisa generalizado. O Rousseau está dizendo uma coisa parecida aqui. O que é a guerra, então, se ela não é nada disso? A guerra é uma relação entre estados, não entre particulares. Nela, nós somos inimigos dos outros e fazemos inimigos nos outros por força do estado ao qual nós pertencemos. E só por força disso. Em guerra, diz Rousseau, temos efetivamente o direito de matar os inimigos enquanto eles estiverem de armas em punho. Quando eles depõem as armas e se rendem, automaticamente cessam de ser instrumentos do inimigo. E se o fazem, voltam apenas à condição de meros homens. E ninguém tem direito, qualquer que seja, sobre suas vidas. Assim, conclui o raciocínio o Rousseau para infundar, né, o Grossos. É uma troca iníqua, é uma troca injusta. Fazer o indivíduo pagar com a liberdade, ou seja, escravizando-o, por uma vida sobre a qual não se tem nenhum direito. Porque o argumento do Grossos é esse, né? Eu podia tirar sua vida, então só vou te escravizar. Mas o Rousseau diz, mas você não tem direito algum sobre a vida dele, porque ele já depôs as armas. Ele cessou de ser um instrumento do inimigo. Ele voltou à condição de mero homem. Você não tem qualquer direito sobre a sua vida. Logo, não tem qualquer direito sobre a sua liberdade. E por fim, a gente vai voltar a isso em outros momentos do texto, nas aulas por vir, a escravidão tampouco põe fim ao estado de guerra. A escravidão é um mecanismo que continua o estado de guerra em outros termos, mesmo que ele possa ser disfarçado e encarado como um acordo, como uma troca que ninguém pediu para fazer e com a qual ninguém concordou. Percebe? Então, meus caros, é isso que nós temos para hoje, como uma introdução de Rousseau. Eu peço que vocês continuem a leitura, especialmente dos livros 1 e 2 do Contrato Social. Se vocês se interessarem, busquem o texto sobre a origem social das desigualdades entre os homens. É um texto muito interessante, o Rousseau foi muito premiado por esse texto, inclusive. E nós voltamos na semana que vem com a continuidade da discussão do contrato social.
acho eu que discutindo especificamente a questão do estado de natureza, tá? Ou do estado original, como o Rousseau geralmente chama. Beleza? Então, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Guardem as dúvidas para a gente resolver presencialmente e conversamos na sequência. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.